hora oportuna. Uma mensagem bíblica de edificação e alimento diário para a sua vida. Com o pastor Davi Sena. Não és quente, nem és frio. Página 4, de 12. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, versículo 16. Deus à procura de fruto. No texto onde o Senhor se dirige à igreja de Laodiceia, ele utiliza o termo obras em lugar de fruto, porque obras revelam a qualidade da fé. Conheço as tuas obras. Esta é a forma com a qual o Senhor comunica com todas as 7 igrejas. A igreja de Laodiceia mostrava que tinha fé. Nosso Senhor não nega que as obras deles, eles não nega as obras deles. Ele diz tuas obras. As obras verdadeiras, aceitas por Deus e úteis neste mundo, são aquelas que provêm do próprio Deus e que é dada ao pecador no ato da sua conversão a Cristo. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 10. No caso da igreja de Laodiceia, suas obras foram vistas como sendo obras mortas, não aceitas pelo Senhor, nem conhecidas por Ele. Vejamos bem que ali estava um grupo de pessoas. Elas se reuniam nos cultos, cantavam, oravam e afirmavam que eram pessoas crentes, salvas, que caminhavam para o céu. Mas o Senhor chega e dissipa toda a confiança que eles tinham. Ele prova isso pela maneira como eles viviam aqui. Eles não se comportavam como os incrédulos normalmente se comportam em relação a Deus. Ou estão frios ou estão quentes. Os religiosos de Laodiceia estavam mornos. O ambiente os mantinha nessa condição neutra. Nem és quente, nem és frio. Notemos bem que o Senhor não está falando com pessoas crentes, como alguns chamam de crentes carnais. Nosso Senhor está afirmando para eles que estão numa condição pior do que a condição dos incrédulos lá fora. Examinemos isso de perto, porque sem a fé genuína, sem a justiça de Cristo, os homens estão mortos. Era a condição daquela igreja. Examinando do ponto de vista humano, eles pareciam vivos, porque a temperatura era boa. Mas nosso Senhor diz que eles eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Não são terríveis estas palavras? Não é assim o que está acontecendo em nossos dias? A igreja de Laodiceia não parece ser o movimento que mais cresce em nossos dias? Quando homens e mulheres estão nessa condição, é porque o orgulho próprio lhes mantém nessa temperatura neutra, mornos. Mas nosso Senhor chega para dissipar toda essa confiança vã, para mostrar a nudez, a pobreza e a cegueira deles. Nosso Senhor chega para contender com eles, para confrontar o orgulho dos falsos crentes. A linguagem usada pelo Senhor é incrível, porque ele está como que dizendo: se vocês se acham tão ricos assim, se vocês se consideram tão autossuficientes, então aconselho que comprem de mim ouro refinado pelo fogo, vestes brancas e colírio para os olhos que estavam cegos. Que desafio do Senhor! Ele não se afasta. Ali estava o Amém. Ali estava o Senhor da verdade, para mostrar aos falsos crentes que a condição deles era tão terrível, que era pior do que a condição dos que se encontram fora da igreja. Quando ele fala do ouro puro e refinado, o Senhor se refere à fé cristã,
porque ele mesmo é o grande autor da fé, conforme diz Hebreus capítulo 12. Os que realmente creem são provados no fogo das provações, enquanto avançam na peregrinação rumo ao céu. Mas ali estavam os falsos crentes, achando que tinha fé suficiente para entrar no céu, quando o Senhor joga tudo aquilo ao desprezo. Meu caro ouvinte, e sua fé? Ela tem sido provada e aprovada? Satanás tem usado de todas as estratégias mais habilidosas, tiradas do seu arsenal de mentiras, a fim de enganar multidões com a falsa fé. Tem crescido o número de falsos crentes, daqueles que são examinados pela palavra, e percebe-se que não possuem os sinais vitalícios de uma fé genuína, posta em seus corações por obra do Espírito Santo e da palavra de Deus, conforme diz Romanos, da fé para a fé, Romanos 1,17 e também Romanos 10,17. Que o Senhor tenha compaixão das pobres almas que vivem enganadas e que Ele aplique a sua palavra em cada coração.